ruptura do ligamento cruzado posterior. Vamos ver essa anatomia aqui, entender tudo sobre isso por meio dela. Aqui a gente tem uma animação de a gente ver os 4 principais ligamentos do joelho, os 2 colaterais, cruzado anterior e o cruzado posterior. A gente vê que eles têm uma configuração em espelho. Ele evita a translação anterior da tíbia sobre o fêmur, cruzado anterior, e o outro vai evitar a translação posterior da tíbia sobre o fêmur, uma vez que ele está aqui e ele evita esse tipo de força. Além disso, o cruzado anterior, como a gente viu na outra aula, ele evita forças de rotação interna, e a principal banda do cruzado anterior ela está mais tensa em extensão. Já esse aqui, o posterior, ele tem a banda mais tensa em flexão. Ele vai ser mais atuante quando o joelho estiver flexionado. A banda mais grossa é a banda anterolateral, ela está tensa em flexão. Então é por causa dessa anatomia aqui. Não confundir com as bandas do cruzado anterior, a anteromedial e aí a posterolateral lá no cruzado anterior, que é a mais tensa, que fica tensa em extensão, ao contrário dessa aqui. Aqui a gente está vendo a banda anterolateral, essa aqui que é a mais forte do cruzado posterior, tensa em flexão. Um adendo que além dessa função de translação anterior e posterior, conforme o cruzado, eles também evitam movimentos rotacionais e traumas em valgo e varo quando o joelho está em extensão. Então, assim como o cruzado anterior, o posterior ele pode romper de diferentes maneiras, mas a gente consegue simplificar aqui em 2 mecanismos principais. Um deles é esse aqui, são forças que levam justamente a tíbia a fazer translação posterior sobre o fêmur. E há diversas maneiras que pode acontecer isso. Fora dos esportes, clássico aqui, o trauma em dashboard injury, bem como o impacto anterior na tíbia, uma queda sobre o joelho flexionado, tudo isso vai causar em última instância isso aqui. Vamos ver um caso no esporte aqui que aconteceu com o Rodrigo Moledo do Internacional. Ele tem uma queda com o joelho flexionado, olha ali o joelho direito, um trauma anterior na tíbia, e ele teve essa ruptura do cruzado posterior isolada, tal como demonstrado ali. Esse aqui é o mecanismo genérico, vamos ver por um outro ângulo. Ele colide com o goleiro ao passo que ele cai com o joelho flexionado. Ele faz uma combinação, então, dessa queda aqui e aí no trauma anterior com o goleiro lomba. Esse mecanismo aqui causa todos esses protótipos que a gente viu aqui. Resume isso aqui. E aí tem o outro aqui, que é a hiperextensão, que é esse outro mecanismo aqui, que pode acontecer com o joelho fixo no solo, bem como um chute no ar. Lembrando que essa lesão, quando a gente faz a hiperextensão, primeiro acontece a lesão do cruzado anterior. O primeiro a lesionar o cruzado anterior, e aí quando a gente passa de 30 graus de hiperextensão, o cruzado posterior lesiona, que foi o que aconteceu aqui com o Ibra. Ele teve a lesão de cruzado anterior e cruzado posterior. Isso está explicado lá na aula de LCA e também na aula de luxações do joelho, onde é comentado quando a energia é muito grande, como por exemplo um golpe anterior, um trauma anterior na tíbia, como aconteceu nesse lance com o lateral esquerdo do Marcelo, e o jogador do clube adversário teve uma luxação fêmur-tibial, que é, além de uma subluxação, o entorse teve uma luxação complexa, aqui uma lesão multiligamentar, pelo mecanismo anterior, comentado lá na aula. E por hiperextensão, a gente pode ter outro mecanismo que lesiona outra estrutura, que é o canto posterolateral, que vai ser abordado na sequência aqui em outra aula, como foi o caso do Bruno Henrique. Olha ali, ó, ele tem uma hiperextensão. Observa aqui no vídeo, na outro ângulo, ele faz a hiperextensão e tem um componente rotacional, um trauma em varo também. E observa aqui que ele faz hiperextensão, mas ele não lesiona o cruzado posterior, porque o cruzado posterior em hiperextensão ele lesiona depois do anterior. Então, ó, ele teve lesão do cruzado anterior e aí ele lesionou o colateral lateral e o canto posterolateral
não rompeu o cruzado posterior. Só para vocês ficarem atentos para esse mecanismo aqui. E aí o que acontece quando o atleta rompe? Ao contrário do cruzado anterior, que é um edema exuberante, escuta o estalido, o atleta sai de campo, ele tem muita instabilidade. Nesse caso, olha aqui, ó, o título do vídeo até, ó, lesão de lomba. O lomba se achou que teve a pior lesão, é o lomba que recebe o atendimento médico, mas quem teve a lesão mais grave aqui foi o Rodrigo Moledo, que foi o zagueiro, e inclusive ele, olha aqui, ele seguiu treinando na semana, fez a preparação para o jogo, enfrentou o Goiás, o Inter ainda venceu o Goiás, ele jogou, e aí depois do jogo que ele teve um inchaço no joelho e foi confirmado essa lesão do cruzado posterior. É um quadro que não é tão claro, então é sem o estalido, não tem um volume, um inchaço articular, como veio só posteriormente aqui no caso do atleta, e geralmente consegue deambular, não tem tanta instabilidade. Na parte objetiva, então, o que vai se ver? Acontece uma queda posterior da tíbia sobre o fêmur, porque o cruzado posterior que evita isso, ele está lesionado, e essa lesão ela pode ser em diferentes graus e vai ter repercussões clínicas proporcionais a isso, como a gente vai ver mais à frente. Da inspeção, dos testes especiais já pulando, fazendo uma correlação, além da tíbia ficar para trás, a gente testa isso com o teste de Godfrey, por exemplo, ou apenas segurando a ponta do pé, a gente consegue verificar que quando faz essa hiperextensão tem a queda posterior da tíbia. Além disso, tem o posterior sag sign, que seria um afundamento da tíbia nessa posição aqui, descrita aqui resumidinho pelo Netterzinho de ortopedia. Também fala do Quadriceps Active Test, que se coloca que nessa posição do posterior sag sign, aí se faz a contração do quadríceps, e por meio da contração do quadríceps, que está inserido aqui na TAT, tuberosidade interior da tíbia, por meio da tração do músculo, vai fazer uma força de anteriorização, que vai reduzir a tíbia subluxada e vai desaparecer esse afundamento aqui na região da tíbia proximal. Mas o teste mais sensível é o de gaveta posterior, e aí a gente faz entende perfeitamente a anatomia, correlacionando com o teste mais sensível do cruzado anterior, que aí é com o joelho em extensão a 20 a 30 graus, que é o teste de Lachman, porque lá no cruzado anterior a banda mais forte, ela está tensa em extensão, então a gente sensibiliza o teste dessa maneira. Já aqui, ó, a gente vai sensibilizar com o joelho em flexão, porque a banda mais forte, como eu mencionei, é essa aqui anterolateral, e ela está tensa em flexão. Então, é isso aqui que está dizendo o teste, um resuminho aqui do OrthoBullets, um slide aqui das aulas do OrtoEduca de ortopedia. E aí, esse aqui é o teste mais sensível, teste especial mais sensível, gaveta posterior. Além disso, como a gente viu, pode ou não estar associado com lesão do cruzado posterior, o canto posterolateral. E aí é interessante se diferenciar e ver se tem a lesão associada ou não com esse teste aqui que é chamado de Dial Test, que a gente sabe que anatomicamente, além de evitar a translação posterior da tíbia, em 90 graus principalmente, o cruzado posterior, ele também evita a rotação externa, a rotação lateral da tíbia sobre o fêmur, isso em 90 graus. Então, 90 graus a gente está avaliando o cruzado posterior. Já quando a gente faz em 30 graus, essa rotação externa, com a flexão de joelho de 30 graus, aí a gente testa o canto posterolateral. Esse teste ele pode ser feito prono, como é mais fácil, na minha opinião, e supino, como está descrito aqui no letterzinho de ortopedia, que aí é com o paciente com a barriga para cima. Mais simples, tu deixar o paciente com o abdômen na maca, e aí fazer a rotação externa com o joelho flexionado em 90 graus, e depois com ele inflexionado em apenas 30 graus. Se tiver mais de 10 graus de discrepância do lado saudável e do lado com dor, lesionado, que se suspeita, mais de 10 graus, então aí a gente tem o teste positivo. E se for mais de 10 graus em 30 graus, a gente tem uma lesão do canto posterolateral. Se a gente tem
em 90 graus. Nos dois, uma lesão associada. Esses mais de 10 graus de diferença de rotação externa. E aí, como é que se trata? Depende do grau, que pode variar do grau 1 até o grau 3. Então, se a gente vê, inclusive, quanto mais o grau de rompimento proporcional de fibras do ligamento, mais a tíbia ela vem subluxando posteriormente. Isso está associado com mais instabilidade e repercussão clínica. Via de regra, o tratamento é conservador nos graus iniciais. Esse, ao contrário do cruzado anterior, não tem essa obrigação de cirurgia, inclusive os resultados não são tão bons, conforme a gente vai ver. Então, via de regra conservador, a não ser que se tenha um grau avançado, como um grau 2 ou 3, em atletas de alto desempenho, instabilidade, lesões ligamentares associadas, lesão de menisco ou uma lesão crônica instável. Aí se pensa em uma cirurgia que pode ser tanto uma fixação, aqui na maioria dos casos acontece avulsão, e mesmo em avulsões pequenas até nem está indicado a cirurgia. Somente em grandes avulsões, que é mais comum avulsionar do que romper no meio da substância. Felizmente, porque quando rompe no meio da substância, os resultados são piores do que quando avulsiona. Aí pode-se utilizar parafuso de compressão e diferentes métodos para fixação. E aí, eventualmente, quando não tem como fixar o fragmento, ou é no meio da substância, ou tem instabilidade e outras lesões, ou lesões associadas, aí pode-se tentar fazer a reconstrução, que é semelhante com se usa um enxerto, que é parecido com o que foi mencionado lá na aula do cruzado anterior. E a banda que se tenta reconstruir é apenas uma banda, que tem técnica de dupla banda também, mas via de regra se tenta mimetizar apenas a banda, que é a mais importante, a mais forte. Mas isso aqui é muito debatível em cirurgia do joelho, se questiona se opera, se não opera, como traz aqui até o netterzinho de ortopedia resumindo, né? Quando se tem uma falha em tratamento conservador, uma lesão combinada ou um grau muito avançado, mas a maioria das vezes tratamento conservador aqui, e de consequência isso pode, longo prazo, gerar osteoartrose na fêmuro-patelar primeiro e depois na fêmuro-tibial, na parte medial da articulação, muito tempo depois. E take home message aqui, o mecanismo, então a força anterior da tíbia na tíbia para trás, ou o mecanismo de hiperextensão. Isso pode estar associado com outros ligamentos colaterais ou do canto posterolateral, por exemplo, ou até mesmo do cruzado anterior, no caso da hiperextensão. Os testes que a gente viu ali, o mais sensível, o gaveta posterior, exame de ressonância, ele confirma o diagnóstico. A gente tem que avaliar lesões associadas também, e o tratamento, via de regra, conservador, e não tem tantas repercussões para o atleta, como a gente viu com o Moledo. Ele até jogou com esse ligamento lesionado, depois só que se viu. Então ficar atento que pode ter havido essa lesão e passar batida, até mesmo o clube de Série A que aconteceu. Espero na próxima aula para a gente finalizar esses principais ligamentos do joelho aqui. Vamos ver canto posterolateral e ligamento colateral lateral ou fibular.